Organismos holobiontes, esponjas. O que são poríferos? Os poríferos, também conhecidos como esponjas, são organismos invertebrados exclusivamente aquáticos e de estrutura simples, sendo os responsáveis por compor o filo porífero, que abrange cerca de 15.000 espécies, podendo viver sozinhos ou em colônias. Esses animais são seres sésseis, portanto, incapazes de realizar locomoção e são capazes de obter seus alimentos a partir do processo de filtração, que consiste na captura de partículas alimentares à medida que a água entra através de seus poros. Esses organismos possuem capacidade de hospedar grandes grupos de micro-organismos como bactérias, arqueias e fungos, que podem compor até 50% do volume tecidual de cada animal. Vivem em simbiose com micro-organismos que apresentam alto interesse biológico evolutivo. Algumas análises identificaram um complexo sistema microbiano nas esponjas, sendo mais presentes os filos Acidobactéria, Actinobactéria, Proteobactéria e Gematimonadetes. Também é observado que comunidades de bacterianas que habitam em esponjas filogeneticamente mais próximas são mais similares que quando comparada à comunidade de um táxon mais distante filogeneticamente. Estamos aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro com os professores, doutores, professora Marinela, Matheus Lopes. E hoje vamos fazer perguntas e questões sobre esponjas, sobre a microbiota das esponjas, sobre o processo evolutivo das esponjas e tudo envolvendo esponjas também. Quais são os principais predadores e ameaças aos poríferos? Gente, então, as esponjas, elas têm uma série de organismos que conseguem consumi-las. Então, o mais comum que a gente vê na natureza são peixes, tartarugas e um tipo de equinodermados que a gente chama de ofiuroides. Esses geralmente são os predadores mais comuns para as esponjas, só que a gente tem muita esponja que não é palatável, então ela dificilmente vai ser predada, e tem muita esponja também que vai ser preferencialmente predada. Então, isso varia bastante de espécie para espécie. E quais são as possíveis ameaças aos poríferos? Então, hoje em dia, a grande ameaça para as esponjas é a grande ameaça para a biodiversidade em geral, Então, todo o processo de aquecimento dos oceanos e acidificação dos oceanos, elas têm sido as maiores causas que a gente está vendo para doenças em massa das esponjas, para mortalidade e necrose das esponjas. Então, mesmo que algumas esponjas consigam sobreviver a esses impactos que cada vez têm sido mais crescentes no planeta, a gente tem também muitas espécies que não estão conseguindo resistir os níveis mais brandos desses cenários futuros para o planeta. E as esponjas morrendo, o recife ali ao redor delas, que dependem da saúde da esponja, acabam morrendo também. Surgimento dos poríferos. Os poríferos são animais que provavelmente surgiram há mais de 580 milhões de anos no período pré-cambriano, tomando como base os indícios encontrados nas rochas oriundas dessa época. Possivelmente os primeiros poríferos eram, na verdade, um conjunto pequeno e simples de células com a capacidade de coletar alimentos da água que estava ao seu redor. Existem algumas teorias sobre a origem desses animais, como a hipótese colonial e a hipótese de Theochen. Porém, por serem animais com fósseis raros e fragmentados, a sua origem pode ser considerada como uma incógnita até os dias atuais. Qual a teoria mais aceita para o surgimento dos poríferos? Olha, isso daí é uma discussão acalentada. Então, todas essas questões de surgimento, como é que um grupo surgiu, qual foi o primeiro grupo a surgir, são discussões que até hoje a gente não tem uma definição do que é certo e do que é errado. Então, tanto da origem das esponjas, quanto também de qual foi o primeiro metazoário a surgir, se foram as esponjas, se foram os quidenófilos, isso ainda é uma grande questão de debate. Então, a gente não tem uma teoria muito aceita. O que a gente tem são hipóteses, que a cada estudo são corroboradas ou não, e como as esponjas têm, em sua grande maioria, tecido mole, então é muito difícil delas fossilizarem para a gente conseguir traçar de fato qual foi o ancestral das esponjas, qual foi o ancestral dos metazoários. Então,
acaba ficando com todas essas hipóteses e a gente não pode dizer que uma está mais certa do que a outra, porque a gente não tem esse registro fóssil, principalmente, para corroborar essas hipóteses. Classificação geral. As esponjas são classificadas como animais multicelulares inferiores, sem tecidos ou órgãos especializados, de aspecto externo semelhante a certas plantas. Possuem um esqueleto formado principalmente por calcário e silício, formando estruturas denominadas espículas. Algumas esponjas também possuem fibras macias, denominadas espongina. Podemos classificar os poríferos em 3 classes principais: calcária, desmospongia e hexaquinelidae. Quanto às esponjas, as mesmas podem ser divididas em 3 tipos: ascon, sicon e leucon. Evolução. O holobionte é definido a soma do organismo hospedeiro e toda a sua microbiota simbiótica, e o hologenoma é a soma das informações genéticas de todos eles. Segundo esta teoria, sugere-se que o holobionte deve ser considerado uma entidade única de seleção no processo evolutivo e herdado, com ou sem modificações ao longo das gerações. Por meio das associações das esponjas com vertebrados, invertebrados e micro-organismos, há a produção de compostos bioativos que atuam evitando predação, competição e que também podem apresentar atividade antifúngica, antiviral e antibacteriana, o que indica um interesse farmacológico. As esponjas marinhas têm estruturas simples. Estas estruturas são nossos parentes mais distantes na cadeia evolutiva. Uma pesquisa publicada em março de 2021 no periódico científico Nature Communication se contrapõe a estudos anteriores que dizem que nossos familiares mais afastados na evolução seriam versões mais complexas das águas-vivas do tipo carambolas do mar. Em vez disso, os pesquisadores dizem que o processo evolutivo foi bem mais simples do que se imaginava e desenvolveram um método para analisar sequências de aminoácidos que compõem proteínas de animais. As águas-vivas dessa espécie realmente são mais complexas, mas se fossem nossos parentes mais distantes, esses atributos mais avançados teriam que ter se perdido para voltarem só mais tarde, depois de se diferenciarem de animais simples, como as esponjas. A senhora pode falar um pouquinho, assim, resumido, sobre a teoria do hologenoma em poríferos, né? E sobre como os poríferos foram capazes de se associar a outros organismos, no caso micro-organismos? Sim. A teoria do hologenoma é justamente isso, né? A esponja sozinha, provavelmente, ela não conseguiria sobreviver e nem durar tantos milhões de anos, né, que nós sabemos que ela existe na Terra. Provavelmente, conforme o ambiente onde essa esponja se encontra foi modificando, a microbiota associada àquelas esponjas também. Então, elas evoluíram juntas, tanto as esponjas quanto a sua microbiota associada. Então, em condições de estresse, provavelmente vai ter aumento de alguma população microbiana, enquanto que outras vão ser reduzidas. Numa situação de equilíbrio, né, de saúde ambiental, vai se ver uma outra associação de microbiota àquelas esponjas. Anatomia e fisiologia dos poríferos. A anatomia das esponjas é caracterizada por sua estrutura porosa, formada por células chamadas coanócitos, e possui um flagelo que cria correntes de água. Essas correntes de água são as responsáveis pela alimentação e pela remoção de resíduos. Além disso, a anatomia dos poríferos possui uma característica única. Quando são fragmentados, as células individuais podem se reagrupar e formar novas esponjas completas. A interação simbiótica entre os poríferos e seus micro-organismos colonizadores pode ter influência significativa na anatomia dos poríferos. Essa influência pode ocorrer de várias maneiras. Alguns exemplos são: os micro-organismos podem alterar a estrutura e a distribuição dos poros nos poríferos, melhorando a captação de nutrientes. Eles formam nos poríferos estruturas especializadas, como as espículas calcárias ou fibras de espongina, no qual podem fornecer suporte e rigidez para o corpo dos poríferos. Podem produzir compostos químicos que influenciam a composição química e as propriedades físicas do corpo dos poríferos. Esses compostos podem desempenhar papéis na defesa contra predadores, na comunicação celular e em outras funções fisiológicas. Influenciam a resposta imune dos poríferos, fazendo com que reconheçam e respondam a micro-organismos indesejados, ativando mecanismos de defesa para prevenir a colonização excessiva ou infecção por patógenos. É importante ressaltar, entretanto, que a influência da interação simbiótica na anatomia dos poríferos pode variar entre espécies e ambientes. Diferentes poríferos podem ter associações simbióticas distintas e, portanto, a
apresentar diferenças na anatomia relacionada à simbiose. Além disso, fatores ambientais como a disponibilidade de nutrientes e condições de habitat também podem influenciar a anatomia dos poríferos e interação simbiótica. Importância ecológica. Os poríferos, que também são conhecidos como esponjas, desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos e sua importância ecológica como holobiante é significativa. As esponjas podem contribuir para o ecossistema em relação à filtração e purificação da água. As esponjas são excelentes filtradoras, capazes de bombear grandes volumes de água através de seus corpos e reter partículas orgânicas e inorgânicas. Os micro-organismos simbiontes das esponjas estão envolvidos na decomposição de matéria orgânica e na liberação de nutrientes, tornando-os disponíveis para outros organismos no ecossistema. As esponjas também oferecem habitat e abrigo. Elas formam estruturas físicas complexas que oferecem abrigo e um habitat para uma variedade de organismos marinhos. Peixes pequenos, crustáceos, moluscos e outros invertebrados podem encontrar refúgios entre os canais e poros das esponjas, protegendo-se de predadores e aproveitando os recursos alimentares disponíveis na área. Elas também são responsáveis por ciclagem de energia. As esponjas são componentes essenciais nas cadeias alimentares marinhas. Elas consomem matéria orgânica em suspensão e servem como fonte de alimento para uma variedade de organismos, desde pequenos filtradores até grandes predadores. Dessa forma, as esponjas contribuem para a ciclagem de energia nos ecossistemas, transferindo através da cadeia alimentar. E essas são apenas algumas das contribuições ecológicas das esponjas como holobiontes. As esponjas permitem a formação de um microambiente dentro de seus tecidos, abrigando uma ampla diversidade bacteriana produtora de metabólitos secundários não caracterizados, representando um potencial científico ainda não explorado na busca por novos compostos de interesse biotecnológico. Recentemente, foi mostrado que alguns metabólitos descritos como originários de invertebrados marinhos são, na verdade, sintetizados por bactérias. Foi observado que bactérias em associação com poríferos produzem compostos similares aos isolados anteriormente da esponja. Agora a gente quer perguntar para vocês quais são os impactos ecológicos da remoção das esponjas em um ecossistema. Da remoção? Isso. Então, gente, primeiro para entender os impactos que acontecem quando a gente remove as esponjas dali, a gente tem que entender o que a esponja faz no ambiente, né? Então a esponja, apesar de ser simplesmente um organismo filtrador, ela não é só um organismo filtrador. Ela tem um papel ali no ecossistema que auxilia, por exemplo, na formação de substrato para outros organismos se associarem. Elas, além dessas associações com as bactérias, também formam associações com macro-organismos que tornam esses seres do que a gente chama de hotéis vivos, porque a fauna associada, a flora, as algas associadas com as esponjas são assim altamente diversas, então elas servem também de abrigo para esses animais e para essas plantas. E principalmente do ponto de vista nutricional, as esponjas elas fazem o que é chamado de sponge loop, que é transformar a matéria orgânica dissolvida na coluna da água em matéria orgânica particulada. E aí a matéria orgânica dissolvida, ela dificilmente é assimilada pelos outros organismos ali dos recifes de coral, das cavernas, dos mares profundos, ou os ambientes onde as esponjas estão inseridas. Então, as esponjas conseguem trazer energia para o ambiente, particulando toda essa matéria que está dissolvida. Então, elas conseguem acumular essas matérias, esse tipo de matéria orgânica que está ali solto na coluna da água, ela incorpora aquilo no corpo dela e quando ela faz a troca das suas camadas de célula, ela acaba liberando essa matéria orgânica para o ecossistema. Então, um dos maiores impactos que a gente pode ter retirando uma esponja ali do ambiente em que ela está, vai ser na ciclagem dos nutrientes. Além de matéria orgânica, a gente tem diversos outros ciclos onde as esponjas e as suas bactérias participam. Ciclos de metal, ciclos de carbono, nitrogênio. Então, assim, as esponjas participam de todos esses processos e, com certeza, tirar elas vai causar essas grandes quebras nos ciclos biogeoquímicos e também em toda a biodiversidade ali do ecossistema. Pesquisas e avanços. Os estudos de entendimento sobre sua interação com o equilíbrio ecológico.
Foram isoladas e caracterizadas cerca de 2.500 estirpes bacterianas de esponjas do litoral brasileiro e francês desde 2006. Cerca de 15% dessas esponjas apresentam alguma atividade antimicrobiana contra bactérias de importância médica. Além de substâncias antimicrobianas, também foram caracterizadas bactérias isoladas de esponjas produtoras de outros compostos com potencial biotecnológico, como o caso de biosurfactantes, enzimas, moléculas sinalizadoras de quorum sensing e relacionadas com a formação de biofilmes marinhos produzidos por esses invertebrados. As bactérias marinhas formadoras de biofilme e produtoras do biosurfactante também podem atuar em processo de biorremediação em ambientes contaminados com óleo e metais pesados como bioindicadora. Em um estudo com 100 estirpes isolados de esponjas marinhas do litoral do Rio de Janeiro, observa-se que 71% dessas foram capazes de produzir biofilme. Além disso, o perfil de resistência às formas orgânicas e inorgânicas do mercúrio também foi notado. Então, a gente sabe que as esponjas, elas são holobiontes, né? Elas são organismos que têm muitos micro-organismos associados a elas. Então, qual é a aplicação farmacológica que a associação de esponjas e micro-organismos possibilita? E o que o processo evolutivo fez para selecionar esses mecanismos que hoje podem ser utilizados como fármacos? Sim. As esponjas, começaram a ficar mais interessantes para os pesquisadores quando se descobriu uma substância, um nucleosídeo com atividade antiviral e anticancerígeno, isso era na década de 1950. A partir dali foram desenhados outros análogos a esses nucleosídeos e hoje em dia são utilizados como antivirais. Tá? Mas, por muito tempo, elas continuaram sendo só consideradas esponjas. Já no início do século XXI, começou a se observar que, na verdade, muitas daquelas moléculas que se acreditavam que eram produzidas pelas esponjas, que tinham interesse farmacológico, eram produzidas pelas bactérias associadas às esponjas. As esponjas, elas possuem uma microbiota rica, complexa e extremamente diversa. Cada esponja, cada espécie de esponja tem a sua microbiota específica, digamos assim. Tem aquelas que são compartilhadas entre diferentes esponjas, mas tem aquelas que são específicas do local onde aquela espécie de esponja se encontra. E aí então começou a isolar essas bactérias e vimos, principalmente bactérias, mas tem fungos também, e vimos que muitas dessas substâncias que as bactérias produzem têm uma potencialidade farmacológica e provavelmente tem uma função na vida daquela esponja. Porque a esponja, ela, quando se prolifera e depois vai ser de novo ocupada pela sua microbiota, essas substâncias se repetem em muitas dessas esponjas que foram analisadas depois. Então, nós aproveitamos a potencialidade biotecnológica dessas moléculas, mas que com certeza tem um papel fundamental para a saúde da esponja. Assim como a nossa microbiota intestinal, por exemplo, tem um papel fundamental para a saúde humana, a microbiota de esponjas também. É notável que as esponjas são organismos holobiontes extremamente importantes para a ecologia e saúde dos mares. Além de fornecerem muitos compostos com diversos potenciais biotecnológicos e farmacológicos, as esponjas definitivamente precisam ser protegidas, pois são muito atingidas pela constante poluição do mar. Assim, a preservação e despoluição dos oceanos é essencial para a sobrevivência de diferentes espécies de esponja e os milhões de outros animais que dependem do mar para continuar a jornada da vida.